Bora falar de pão? Já parou para pensar por que tem pão que a gente come e se sente super bem, com energia, e outros que parece que deixam a gente meio inchado, cansado? Pois é, a resposta para isso está num segredo bem antigo, um segredo que a ciência moderna, olha só, está finalmente começando a entender de verdade. Sabe como é, né? Aquela sensação, um inchaço, um desconforto, às vezes até uma lerdeza depois de comer um pão que, na hora, parecia maravilhoso. Essa é a famosa ressaca de pão. E olha, é muito mais comum do que se imagina. Então, se isso já aconteceu, pode ficar tranquilo, não é coisa da sua cabeça não. Tem uma razão científica por trás disso tudo, e ela está bem no centro do que a gente pode chamar de o paradoxo do pão moderno. A gente vai desvendar esse mistério junto agora. E esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa entendendo o problema, o tal do paradoxo do trigo moderno. Depois, vamos ver como a fermentação lenta resolve um monte de coisa. A gente vai falar do ácido fítico, da matriz de glúten, da resposta glicêmica. E no final, a gente chega no ingrediente mais importante de todos, que é o tempo. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender o problema de verdade, a gente precisa colocar lado a lado dois tipos de pão. Aquele industrial, de supermercado, e pão tradicional, sabe? Aquele feito sem pressa. Olha só que interessante a diferença aqui. É basicamente uma briga entre velocidade e tempo. O pão industrial, ele usa fermentos químicos super rápidos para inflar a massa em menos de 2 horas. É uma reação química e pronto. Enquanto isso, o sourdough, o pão de fermentação natural, passa por uma evolução microbiana de mais de 24 horas. E essa fase lenta, gente, é na verdade uma etapa essencial de pré-digestão. Uma etapa que o processo moderno simplesmente pulou. E aí é que está o X da questão. Quando a gente acelera demais o processo, a indústria acaba criando um produto que o nosso corpo simplesmente não sabe processar direito. Essas estruturas de amido que não foram preparadas pelos micróbios podem acabar causando aquela inflamação, aquele desconforto que tanta gente sente. Beleza, vamos agora para o primeiro grande benefício da fermentação lenta. Pensa nisso aqui como se fosse uma missão de resgate, tá? Um resgate de nutrientes que deveriam estar no nosso pão, mas que acabam ficando presos. E o vilão dessa história tem nome: ácido fítico. Ele é um antinutriente que já vem nos grãos naturalmente. E o que ele faz? Ele age como se fosse um cofre, trancando minerais super importantes tipo magnésio e zinco. Aí, quando a gente come um pão industrial, esses minerais passam direto pelo corpo sem a gente conseguir absorver nada. Mas aí que entra a mágica da fermentação lenta. Ela tem a chave. As bactérias do fermento natural produzem ácidos, o que deixa a massa mais ácida, ou seja, com um pH menor. E isso ativa uma enzima chamada fitase. Pensa na fitase como um chaveiro, que vai lá, neutraliza o ácido fítico e, pronto, libera todo aquele magnésio e zinco para que o nosso corpo finalmente consiga aproveitar. É um processo biológico super elegante, né? Agora vamos para um assunto famoso, hein? O glúten. E é importante entender, a fermentação lenta não elimina o glúten. O que ela faz é transformar ele, sabe? Deixar ele muito mais amigável para o nosso sistema digestivo. O segredo é o seguinte: durante aquelas 24 horas ou mais de fermentação, tem umas enzimas chamadas proteases que entram em ação. Elas fazem um trabalho de pré-digestão. É como se fossem tesourinhas microscópicas que vão cortando aquelas proteínas enormes e complexas do glúten em pedacinhos bem menores, muito mais fáceis de digerir. E isso explica muita coisa na prática. É por isso que tanta gente que tem sensibilidade ao glúten não celíaca, que passa mal com pão comum, descobre que consegue comer o sourdough de verdade e ficar bem. Mas atenção, um aviso super importante. Para quem tem doença celíaca, não pode. O sourdough ainda tem glúten e não é seguro, ok? Vamos lá para mais um benefício gigante, que tem a ver com açúcar no sangue e, claro, com os nossos níveis de energia. Sabe aquele pico de energia que vem logo depois de comer pão? E depois, aquela queda brusca? Então, como a gente evita isso? A resposta, de novo, está nos resultados da fermentação. Aqueles ácidos orgânicos que as bactérias produzem, eles mudam a estrutura do amido. E o resultado disso é que a glicose, o açúcar, é liberada na corrente sanguínea de um jeito muito mais lento e gradual. E esse gráfico aqui resume tudo. Olha só, o pão branco moderno dá aquele pico lá em cima de açúcar no sangue, o integral já melhora um pouco. Mas olha o sourdough, a liberação de açúcar é baixinha, controlado. O que isso significa na prática? Energia que dura, sem aquele sobe e desce maluco. E não para por aí.
As fibras do grão, depois de passarem pela fermentação, viram pré-bióticos, ou seja, elas viram comida para aquelas bactérias boas que vivem no nosso intestino. E isso ajuda a manter todo o microbioma, todo o ecossistema ali de dentro, muito mais saudável. Então, resumindo, a fermentação lenta libera nutrientes, pré-digere o glúten e ainda equilibra o açúcar no sangue. Fica bem claro, né? O ingrediente mais importante no final das contas não é a farinha, é o tempo. E a ciência moderna está correndo atrás para entender essa sabedoria antiga. Estudos bem recentes sobre saúde metabólica estão mostrando que o tempo de fermentação pode ser até mais importante do que o tipo de grão que se usa. Pensa nisso, o processo sendo mais crucial que o ingrediente. Mas aí vem o desafio, né? Com o sourdough ficando famoso, apareceram um monte de pães fake por aí. É o que chamam de sourful. Basicamente é um pão industrial normal, com uns aditivos para dar um gostinho azedo, mas sem nenhum dos benefícios reais. É pura enganação. Então, como a gente não cai nessa? Bom, primeiro de tudo, leia o rótulo. A lista de ingredientes tem que ser super simples. Farinha, água e sal. E só. Se tiver fermento biológico, fermento comercial, vinagre ou aroma de qualquer coisa, já desconfia. E na aparência, o pão de verdade tem uma crosta escura, sabe, meio caramelizada, cheia de bolhas. Isso é sinal de uma fermentação longa e bem feita. E essa é a grande lição de hoje, eu acho. Talvez a busca por um pão melhor, um pão mais saudável, não seja sobre achar um super grão novo que veio do outro lado do mundo. Talvez seja simplesmente sobre resgatar um processo ancestral, paciente, deixar a natureza e o tempo fazerem o trabalho deles, transformando ingredientes simples em algo extraordinário. Fica a reflexão, né? O que mais a gente pode reaprender com o passado?